Estamos chegando ao último de nossas 7 considerações a respeito do tema justiça pela fé. Como temos dito e tornamos a repetir, um tema de profunda importância para a igreja, coletivamente falando, e mais ainda, de profunda importância para a igreja individualmente falando, porque sois vós como indivíduos compreendendo, assimilando tudo aquilo que nós expusemos aqui até o presente momento, é que vai permitir que haja aquela redistribuição uniforme de pensamento e de sentimento que vai culminar para o bem do todo. Compreende? O nosso tema último não poderia ser diferente daquele que nós o escolhemos pelo Espírito. Justiça pela fé, a comunhão. Sim, sim. Tudo culmina, tudo visa para isso. Sem mais delongas, em 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 15, nós lemos: para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 15. Veja, a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. E o que é a verdade? Nós vimos ao longo de nossas considerações que a tua palavra é a verdade. Por isso que o fundamento da fé é a palavra de Deus. A igreja de Deus não é composta ou feita de argamassa, de tijolo, de bancos de madeira. Não tem que ver com livros de registros, não. A igreja de Deus é um corpo vivo, composto de pessoas que creem na palavra. Tudo começa na palavra, prossegue na palavra e culmina na palavra. Por isso que nós sempre exaltamos diante de vós a palavra. Veja que na igreja primitiva, eu identifiquei pelo menos 18 versos anunciavam a palavra de Deus, dizia todas as palavras desta vida, não abandonemos a palavra de Deus, recebeu as palavras vivas de Deus, crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Esta é a palavra que Deus enviou. Samaria recebeu a palavra de Deus, os gentios receberam a palavra de Deus, enfim, e crescia a palavra de Deus, ouviam com diligência. Depois examinem. Nós precisamos voltar a ser aquela igreja que deixamos de ser. Veja que Atos não termina, porque a história terminará conosco. Por isso que o que? A nossa insistência em trazer-vos para a palavra. A igreja de Deus é o povo da Bíblia. Eu aprendi isso ainda na infância. Nós somos o povo da Bíblia. Deixamos de ser, tá? Deixamos de ser, mas precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. O povo que examina a Bíblia, o povo que ensina a Bíblia, o povo que prega a Bíblia. A espada do Espírito. Nós temos o punhal, que são os testemunhos. Eu tenho meu punhal comigo. Mas o que? O meu instrumento de combate contínuo e permanente é a espada do Espírito, é a Bíblia. Quando necessário, eu faço uso do punhal, que é eficiente. Tá? Tem a sua utilidade, mas é a espada do Espírito. Agora, essa igreja do Deus vivo, eu falei que é o corpo na terra. Em 1 Coríntios 12, nós lemos: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Fomos batizados no Espírito de quem? No Espírito de Cristo. Formando um corpo. Será que é mesmo o corpo de Cristo? Romanos 12:5. Somos um só corpo em Cristo Jesus, mas individualmente somos membros uns dos outros. Somos um só corpo de ou em Cristo. Por que em Cristo? Porque tudo se resume, tudo concorre
tudo culmina para Cristo. Então somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha, somos membros uns dos outros. Não agimos independentemente. Não corremos aos ventos de nossas próprias consecuções. Não são nossas máximas. Não, não. O indivíduo que como membro, compõe o corpo de Cristo, sabe que a cabeça do corpo é Cristo. E a mente que dirige o corpo é a mente de Cristo. Porque Paulo já afirmava, mas nós temos a mente de Cristo. Se é a mente de Cristo, não pode ser a mente do homem. Não pode ser a mente do mundo. Não pode ser a mente deste século. Ainda em 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vós que credes na palavra, constitui-se o corpo de Cristo por ser membro em particular. E nós chamamos de o quê? Povo da Bíblia. Povo da Bíblia, todo aquele que exalta o está escrito. Não me importa a sua denominação, a sua instituição, a sua organização, não me importa. A partir do momento que quando eu estou com você, e que quando nós, no Espírito do Senhor, estamos tratando da Bíblia e exaltamos o está escrito, tenho-vos por membro deste corpo. Porque o que importa é isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, a Igreja de Cristo não é uma catedral. A Igreja de Cristo é um corpo de membros, de pessoas que quando reunidos em Cristo, constitui-se a Igreja do Deus vivo. Porque nesse ambiente, o que importa, o que prevalece ali, é o quê? É a coluna, o baluarte da verdade. Conquanto haja diferentes níveis de conhecimentos e diferentes graus de espiritualidade, o que importa é que o quê? Que estejam alinhados. De repente eu posso ter mais conhecimento do que você da palavra de Deus, ou você mais conhecimento do que eu. Mas se nós estamos ali no mesmo graus de espírito, na mesma temperatura, e há variação de graus de espiritualidade. Há pessoas mais santificadas do que as outras, mas se está ali na temperatura ideal de Cristo, não vai haver discordância. E se não houver um devido entendimento, o que é que tem que prevalecer? O respeito, o amor fraternal. Aqueles que estão sendo aquecidos pelo Espírito de Cristo vão se respeitar, vão se considerar mutuamente, ainda que não concordem em todas as coisas, por causa do quê? Dessa diferença de graus ou de níveis de conhecimento. O meu tempo foi um, o seu tempo é outro. Tudo tem o seu tempo, por isso que não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O que não pode haver é o quê? É a manifestação de um espírito estranho. A fraternidade da igreja jaz nisso, nessa compreensão, nessa maturidade, nessa consideração mútua. Compreende? E essa igreja, então, ela vai envolver alguns aspectos fundamentais que tem que ver com doutrina, está lá em Efésios 4, 3 e 6. A igreja tem a doutrina fundamentada na palavra, não está escrito. Qualquer doutrina, qualquer tradição, qualquer ensino fora da palavra, dos limites da palavra, das 4 linhas da palavra, que é de Gênesis a Apocalipse, o cristão tem que o quê? Tem que o quê? Ficar atento. Tem de examinar. A gente ouve tudo e retém o que é bom. A gente vai às Escrituras. Bereanos, lembra-se? Compreende? Provai os espíritos, diz a palavra. E todo profeta está sujeito aos profetas. Então, todo o ensino, toda a doutrina, toda a pregação tem que partir da palavra e estar sustentada na palavra. Qualquer coisa fora levanta sinal de advertência. Outro aspecto da igreja, ministério. Sim, Efésios 11 a 16. E também 1 Coríntios 12. A igreja tem um ministério. A igreja é um organismo organizado. Não tem essa de um membro agir em particular da forma como bem quer e entende. Não. Por exemplo, eu sou um ministro ordenado.
E existem critérios. Paulo vai deixar isso bem claro em Timóteo, a Tito. Existem critérios. Não é essa bagunça. Não é cada qual faz o que bem quer, entende, fala o que bem quer, entende, procede como bem quer, entende. Não, 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 não. Nós que estamos nos aproximando da Bíblia como povo de Deus, que estamos entendendo a sua palavra, precisamos nos vestir da justiça de Cristo, deixando de lado nossa arrogância, nosso orgulho e nossa prepotência. Ah, ele tem um ministério dele, então ele age como ele bem quer, entende, o outro tem um ministério do outro. Ora, onde é que estamos constituindo o corpo de Cristo? Outra coisa, consideração para os ministros, para com os ministros, para com aqueles que trabalham, que fizeram trabalho, que se dedicaram, que se gastaram e se deixaram desgastar e continuam se gastando e deixando se desgastar na causa. Você não precisa concordar com ele tudo, mas você tem obrigação, o dever de respeitar o ungido de Deus. Isso é bíblico. Quem pensa diferente disso é um rebelde, é um elemento estranho ao corpo. E quando trazido à luz das Escrituras, deve ser reprovado, repreendido. E na presença de todos, diz Paulo lá em Timóteo. Então essa bagunça tem que acabar. A igreja que está se erguendo agora como povo da Bíblia, que se voltam pela palavra e que estão buscando a justiça que vem de Cristo, vai entender isso e vai se aproximar. E essa aproximação já começa. Já começa. E outro aspecto são os dons espirituais. E então aí sim todo o povo, toda a membresia como um todo, as manifestações são diversas, os dons de curar, enfim, sabe? Mas ainda está lá o dom do ensino, o pastorado, enfim, os governos, as administrações, tudo isso é importante. E embora nós não sejamos uma instituição jurídica, e a Igreja de Deus não é isso, nós temos de ter organização pelo Espírito de Cristo, que é o cabeça, que é a mente. E qual é o fechamento disso? É a comunhão fraternal, que se dá através da Santa Ceia. E não pode haver isso que tem havido, diferenças. Cada um se fecha lá no seu canto, com qual cacique, com as suas tribos individuais. Onde é que está havendo a manifestação daquilo pela qual Cristo orou em João 17? A unidade da igreja, que todos sejamos um como ele é um. Onde é que está procedendo vós deste jeito? Por isso que tem que haver o quê? A pregação da palavra, o ensino da palavra, e isso nós estamos fazendo. E olha a prova aqui. A Santa Ceia é feita em memória de quem? Quem foi que morreu? Quem foi sepultado? Quem foi que ressuscitou? Cristo. 1 Coríntios 12, 23 ao 26, fala que o pão representa o quê? O corpo de quem? De Deus o Pai? O corpo do Espírito Santo? Não, não, não. Representa o corpo de Cristo, o encarnado, o Filho de Deus, o enviado. O meu sangue, o sangue de quem foi derramado? O sangue de Deus o Pai? O sangue do Espírito Santo? Não, é o sangue de Cristo. É Cristo. Então nós somos batizados em nome de quem? Pela pregação do Evangelho no nome de quem? Para a justificação no nome de quem? Estão entendendo? Então, verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É tudo no nome de Cristo, por Cristo, no corpo de Cristo, para a glória de Cristo. Tudo. Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, Efésios 5, 23. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha aí, é Cristo. A igreja é santificada e purificada pela lavagem da água mediante a palavra. Está escrito para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 25 e 27. Mais claro do que isso, o batismo é no nome de quem? No nome de Jesus, seguido do batismo no Espírito. Paulo, lá em Efésios, quando fala lá da doutrina do ministério e dos dons,
Ele, 20 anos depois do Pentecostes, ele batizou 12 efésios, está lá em Atos 19, batizou no nome de quem? Seguido do batismo do quê? Eis aí o ponto de aproximação, de convergência. O justo viverá pela fé, Gálatas 3:11. Fé no quê? Na palavra. Então eu convoco-vos, irmãos e irmãs em Cristo. Palavra. Unamo-nos na palavra. Povo de Deus. Deus terá sobre a igreja um povo que mantém a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Povo de Deus, vamos nos achegar na palavra, no temor do Senhor. Vamos nos vestir da justiça que vem de Cristo. Vamos permitir que a nossa glória seja lançada no pó. Em nome de Jesus.